Meus amigos, vamos agora falar sobre o inquérito policial, mais precisamente o conceito, características e a instauração do inquérito policial. Vamos para a tela então? Pois bem, primeiramente, qual é o conceito de inquérito policial, né? Você vai encontrar vários conceitos na doutrina, né? Cada doutrinador, cada professor vai trazer um conceito, né? Eu trouxe aqui um conceito de inquérito policial elaborado pela minha pessoa com base nas características do inquérito policial. Vamos ver? É um procedimento administrativo de caráter pré-processual, cuja finalidade é apurar a materialidade, ou seja, a existência ou não, e a autoria de determinadas infrações penais, fornecendo os subsídios necessários para que a ação penal possa ser validamente ajuizada. Então, basicamente, a finalidade do inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, não tem caráter jurisdicional, não tem caráter judicial. Veremos isso daqui a pouco, quando falarmos das características do inquérito policial. Ele não tem caráter de processo judicial, é um procedimento de natureza administrativa. Pré-processual por quê? Porque é anterior ao processo, né? Por isso pré-processual. E é levado a cabo pela polícia judiciária, aquela polícia que tem a incumbência de investigar as infrações penais, apurando se ocorreram ou não e quem foi o provável infrator, apurando, portanto, a materialidade e a autoria delitiva. E a finalidade do inquérito policial é essa: obter esses elementos mínimos de convicção, ou seja, prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria, para que o titular da ação penal possa validamente ajuizar a ação penal. Para que nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público, que é o titular da ação, possa oferecer denúncia. Para que nos crimes de ação penal privada, a vítima, que é o titular da ação, possa oferecer a queixa-crime, ajuizar a queixa-crime. Então, essa é a finalidade central, o conceito é a finalidade central do inquérito policial. Pois bem, mas quais são as características do inquérito policial? Vamos para a tela de novo. Vamos lá. Começando por ser um procedimento sigiloso, ou seja, no inquérito policial você não tem a característica que você encontra no processo judicial, por exemplo, da publicidade. Aqui você tem um procedimento de caráter sigiloso, artigo 20 do Código de Processo Penal. O artigo 20 do CPP vai dizer que a autoridade assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido pelo interesse público, né, pelo interesse da sociedade. Então o inquérito policial não tem a característica da publicidade, que vigora lá no processo judicial. No inquérito, nós temos a característica do sigilo, tá bom? Apesar disso, apesar de ser um procedimento sigiloso, ele não é, esse é um sigilo externo, né, para as pessoas em geral. Ele não é sigiloso, por exemplo, para o advogado do indiciado, para o defensor do indiciado. Inclusive, a súmula vinculante 14 vai dizer que é direito do defensor, no interesse do seu cliente, no interesse do indiciado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados nos autos do inquérito policial, por exemplo, digam respeito ao direito de defesa. Então, apesar de ser sigiloso, é sigiloso para as pessoas em geral, mas não para aqueles que de alguma forma participam do inquérito policial. Então, a primeira característica, ele é sigiloso. Mas temos outras características, evidentemente, que nós temos. A segunda característica é, ele é um procedimento escrito. Ele é um procedimento escrito, claro, não é um procedimento oral. E o artigo 9º do Código de Processo Penal vai dizer que todas as peças do inquérito policial serão num só processado, escritas ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então, ainda que você tenha, eventualmente, alguns atos realizados de forma oral, por exemplo, o interrogatório do indiciado, que é feito verbalmente, como regra geral, né? Você tem ali a colheita do depoimento de uma testemunha, que também é verbal. Apesar disso, você colhe dessa forma, mas tem que reduzir a termo, colocar no papel e colocar nos autos do inquérito policial. É, portanto, um procedimento escrito. Além de ser escrito, nós temos outras características. Ele é inquisitivo. O que significa dizer que ele é inquisitivo? Que aqui nós temos um procedimento de caráter inquisitorial, não é, portanto, um procedimento de caráter, de natureza acusatória. Ele não é acusatório.
Não há aqui respeito pleno ao contraditório, à ampla defesa. Nós não temos aqui, por exemplo, a possibilidade de você rejeitar, né, a autoridade policial, alegar exceção de suspeição, embora ela possa e deva se declarar suspeita, ok? Mas você não pode fazer isso. Então é um procedimento inquisitivo, você tem o sigilo, é uma característica de todo procedimento inquisitivo. Você não tem, portanto, um sistema acusatório, onde há respeito pleno ao contraditório, ampla defesa, vigora a publicidade, nada disso. Aqui é um procedimento de caráter inquisitorial. Então muito cuidado com isso. Lembrando, é um procedimento de caráter inquisitorial, não há, portanto, contraditório pleno, ampla defesa, mas isso não significa que o indiciado não seja sujeito de direitos, que ele não tenha alguns direitos. Ele tem. Por exemplo, o artigo 14 vai dizer que é direito do indiciado requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência. Artigo 14 do CPP. Mas a realização ou não ficará a critério do delegado, a critério da autoridade policial. Então, apesar de ser um procedimento inquisitorial, o indiciado tem alguns direitos. Fique atento a isso. Pois bem, é um procedimento inquisitorial, mas para aí, claro que não, né? Temos várias outras características do inquérito policial. Quais são elas? Nós temos ainda que ele é um procedimento dispensável. Isso aqui é uma das mais importantes para fins de prova, costuma cair demais, né? O que significa dizer que o inquérito policial é um procedimento dispensável? Professor, o senhor acabou de falar lá atrás no conceito, né, que o inquérito policial tem como finalidade básica angariar os elementos mínimos de prova, né, prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria, para que o titular da ação penal possa validamente ajuizá-la. Não falou? Falei. Então como é que o inquérito policial ele é dispensável, né? Você não precisa dele? Meus caros, o inquérito policial é dispensável ao ajuizamento da ação penal. Por quê? Porque se o titular da ação penal, MP na ação penal pública, ou vítima na ação penal privada, ele já dispuser dos elementos mínimos, ele já pode ajuizar a ação penal, mesmo que não tenha havido um inquérito policial prévio. Então imaginem que a Maria foi vítima de um crime de ação penal pública, chegou lá pro MP com um catatal de papéis, né, 300, 400 páginas, entregou tudo pro MP e falou: seu promotor, fui vítima de um crime de ação penal pública. E aqui está um dossiê que comprova que eu fui vítima desse crime e tem ali indícios mais que suficientes de que foi o José, esse pilantrinha universal, de que foi o José que praticou contra a minha pessoa esse crime. O promotor olha e fala: verdade, tem aqui os elementos mínimos. Eu já posso ajuizar a denúncia. Pode. Ele precisa pedir a instauração, requisitar a instauração do inquérito, para que ele possa ajuizar a denúncia? Claro que não. Para quem instaurar inquérito policial neste caso, se a finalidade do inquérito é obter prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ele já tem isso. Então ele pode perfeitamente já ajuizar a denúncia, já ajuizar a ação penal pública, mesmo que não tenha havido um inquérito policial prévio. Então o inquérito policial ele é dispensável ao ajuizamento da denúncia. Isso aqui da ação penal pública ou privada, né? E isso aqui é muito importante, isso cai bastante em prova, isso é muito lembrado, fiquem atentos, tá? Continuando. Além de ser dispensável, ele é um procedimento de caráter oficial. O que significa que ele ser oficial, né? Que é a característica da oficialidade. Significa o seguinte: o inquérito policial, ele é levado a cabo, ele é conduzido por um órgão oficial do Estado. É, portanto, conduzido por quem? Pela Polícia Judiciária, aquela que tem a incumbência de apurar a materialidade e a autoria de infrações penais, né? O delegado de polícia, a autoridade policial que vai conduzir o inquérito policial. Alguns doutrinadores chamam isso aqui de autoritariedade, porque é uma autoridade pública, né, que estaria conduzindo o inquérito, mas o nome mais comum para essa característica é oficialidade, tá bom? Portanto, um órgão oficial do Estado é quem vai conduzir o inquérito policial. Esta é a característica da oficialidade, ele é um procedimento oficial. Continuando, além disso, nós temos que ele é indisponível. A indisponibilidade também é uma das características do inquérito policial. E que diabos, professor, significa dizer que o inquérito policial ele é indisponível? Bom, isso aqui você vai extrair basicamente do artigo 17
do Código de Processo Penal, que vai dizer que o delegado não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. O que significa, então, indisponível com isso, né? Significa o seguinte, que o inquérito policial é indisponível para aquele que instaura, conduz e preside o inquérito. Quem instaura, conduz e preside o inquérito? A autoridade policial. Mas esta autoridade que instaura, conduz e preside o inquérito não pode dispor do inquérito policial, não pode arquivar o inquérito policial. Então lembre-se disso, o delegado de polícia não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. Não vou me alongar aqui explicando o procedimento do arquivamento, porque não é tema para este vídeo, tá bom? Além de ser indisponível, o inquérito policial ele é discricionário. A discricionariedade também é uma das características do inquérito policial. E por que ele é discricionário, né? Porque a autoridade policial, ela tem discricionariedade na condução do inquérito policial. Ela não está obrigada a adotar esta ou aquela linha de investigação, a realizar esta ou aquela diligência, como regra geral. Ela vai adotar a linha de investigação e as diligências que ela entender que são pertinentes para a apuração da materialidade e a autoria delitiva. Se ela falar, vou ouvir essa testemunha, porque eu acho que isso é importante, ok. Não vou fazer a reconstituição, a reprodução simulada dos fatos. Por quê? Porque eu acho que isso não é relevante. Ela pode? Pode. Ela tem discricionariedade na condução do inquérito policial. Além de ser um procedimento discricionário, temos outras. Qual é? Ele é administrativo, já falei lá atrás sobre isso. O que significa dizer que ele é administrativo? Significa dizer que ele não tem natureza de processo judicial. Ele não tem natureza judicial, não tem natureza jurisdicional. É um procedimento levado a cabo pela administração pública de forma unilateral, por meio da polícia judiciária, né, polícia civil, federal, enfim, aquela polícia que tem a incumbência de investigar as infrações penais. Ele é, portanto, um procedimento unilateral levado a cabo pela administração para colher elementos de convicção, prova de que o fato aconteceu e indícios suficientes de autoria. Não é, portanto, um procedimento judicial em que alguém acusa, outro vai lá se defende, é o acusado, outro vai lá e julga. Não tem isso, não é, portanto, um processo judicial, é um procedimento administrativo. E, por fim, além de tudo isso, ele é oficioso. A oficiosidade é uma última característica do inquérito policial. O que significa dizer que é oficioso o inquérito policial? Significa dizer basicamente o seguinte, que o inquérito policial, ele pode ser instaurado ex officio pela autoridade policial, ou seja, pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial, ou seja, sem provocação de ninguém. Tá lá o delegado, né, lendo o jornal, tomando café, tomou conhecimento da ocorrência de uma infração penal, pode ir lá instaurar o inquérito policial de ofício. Mas lembre-se, esta característica da oficiosidade, poder instaurar o inquérito policial de ofício, isso só se dá quando estamos falando de crimes de ação penal pública incondicionada. Só nos crimes de ação penal pública incondicionada, veremos daqui a pouco, só nos crimes de ação penal pública incondicionada é que o inquérito policial pode ser instaurado ex officio pela autoridade policial. Nos crimes de ação penal pública condicionada e nos crimes de ação penal privada, isso não é possível, tá bom? Então essas são as características do inquérito policial. Eu coloco na tela aqui, vou colocar daqui alguns segundos na tela, uma fórmula que você tentar lembrar essas características todas na hora da prova. Eu sei que tem aluno que já é mais avançado, já conhece mais a matéria, já estudou e reestudou a matéria, mas outros estão começando e tal, então tem uma certa dificuldade. Isso vai ajudar essas pessoas na hora da prova, tá? Como é que eu lembro de tudo isso aqui na hora da prova? Vamos lá. Você vai lembrar da seguinte expressão, sei doidão. Como assim sei doidão, professor? Veja, todas essas características, sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, indisponível,
mas o quê? Discricionário, administrativo e oficioso, tá? Ah, professor, eu já estou muito avançado, isso para mim não serve. Bacana, mas para muita gente vai servir, né? Isso aqui é o que eu chamo de miojo, né? O famoso miojão. Por que miojo? Miojo porque ele mata a fome, mas não dá sangue, né? Isso aqui não substitui o estudo completo, claro, né? Você tem que estudar e tal. Isso aqui ajuda a salvar o aluno que estudou, mas não salva o aluno que não estudou, tá? É o famoso miojão. Então, se você acha útil, leve isso para a vida. Se você já está muito avançado, fique tranquilo, é só dispensar a dica, tá bom? Continuando. O inquérito policial, questãozinha aqui da PC São Paulo 2018, o inquérito policial é imprescindível à propositura da ação penal, exceto nos crimes de ação penal privada, em que a queixa-crime poderá ser apresentada diretamente à autoridade judiciária. Tá certo isso, pessoal? Hein? O inquérito policial é imprescindível à propositura da ação penal? Tá errado, né? O inquérito policial ele não é imprescindível, ele é dispensável, ou seja, ele é prescindível, tá? Tá errada, portanto, a afirmativa, tá errada a questão. Continuando. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que se trata de um procedimento administrativo, ok, de fato é administrativo, não tem natureza jurisdicional, é dispensável, ok, é dispensável, porque o titular da ação penal pode ajuizar a denúncia, né, ou a queixa-crime, mesmo que não tenha havido um inquérito policial prévio, mas diz que é disponível. Eu pergunto, o inquérito policial, ele é disponível ou seria indisponível, hein? Disponível ou indisponível? Indisponível. Por quê? Artigo 17 do Código de Processo Penal, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Ele é indisponível, portanto, para a autoridade policial. Artigo 17 do Código de Processo Penal, portanto, também está errada essa afirmativa. Cuidado, ele é dispensável, mas não é disponível. Dispensável e indisponível. Fiquem atentos a isso. Artigo 17 do CPP. A autoridade policial garantirá, durante o inquérito, o sigilo necessário ao esclarecimento dos fatos investigados, observando, porém, em todas as suas manifestações, o princípio do contraditório. Tá certo isso? Tá certo isso? Inquérito policial é um procedimento de caráter inquisitorial, então eu tenho aqui o respeito ao contraditório pleno e à ampla defesa, sim ou não? Tem ou não tem, pessoal? Tenho? Claro que não, né? Então que mané contraditório que nada? Claro que isso está errado, né? Está evidentemente errada. Esta afirmativa não está correta, até a parte do sigilo está ok. Artigo 20 do Código de Processo Penal. Mas a parte final botou tudo a perder, danou-se tudo, né? Vamos lá. Agora sobre a instauração do inquérito policial. Bom, nós temos basicamente que saber qual é a ação penal prevista para aquela infração penal para podermos trabalhar as formas de instauração do inquérito policial. Eu posso, primeiramente, estar falando de um inquérito policial que investiga um crime de ação penal pública, incondicionada. Por exemplo, homicídio, furto, roubo, extorsão, enfim. É a grande regra geral. Se a lei não disser nada, é crime de ação penal pública incondicionada. Mas podemos estar diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, o crime de ameaça. Artigo 147, parágrafo único. Quem ajuiza é o MP, mas depende de uma, abre aspas, autorização da vítima. E podemos ainda ter um crime de ação penal privada, que é aquele em que a própria vítima ajuiza a ação penal, ajuiza a chamada queixa-crime, tá? Bom, é, por exemplo, o crime de dano simples, do artigo 163 do Código Penal, né? Então eu preciso saber, para definir como é que vai se dar a instauração do inquérito policial, como é que pode se dar a instauração do inquérito policial, eu preciso saber qual é a ação penal prevista para aquela infração penal, tá? Qual é a ação penal prevista para aquele delito. Na sua prova, que prova a parte de processo penal, quando se pergunta sobre a instauração do inquérito policial, as bancas não pedem lá, no crime tal o inquérito policial pode ser instaurado assim assado.
Ai meu Deus, eu não sei qual é a ação penal para aquele crime. O que as bancas fazem? Elas falam o seguinte, olha, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial pode ser instaurado assim assado. Nos crimes de ação penal privada, isso, isso e isso. Ou seja, você não precisa ficar se debruçando para saber quais são os crimes de ação penal privada, quais são de ação penal pública condicionada. Não se preocupe com isso, tá bom? Basta que você saiba o que eu vou explicar agora para vocês. Primeiramente, crimes de ação penal pública incondicionada, a grande regra, né? A imensa maioria. Nós temos algumas possibilidades. Primeira delas, instauração do inquérito policial de ofício, ex ofício, né? O que é isso? Sem que haja provocação de ninguém. Tá lá a autoridade policial, tomou conhecimento da prática da infração, determinou a instauração do inquérito. Maravilha. Nós temos ainda a instauração por requisição do juiz ou do Ministério Público. Requisitar, de acordo com a doutrina, é exigir com base na lei. Então a requisição, em tese, não poderia ser recusada, descumprida pela autoridade policial. Ela recebendo a requisição do juiz ou do Ministério Público, estando ela em perfeita forma, tendo todos os elementos necessários, deveria o delegado sim instaurar o inquérito policial, não seria um mero requerimento, e sim algo cogente, requisição. Boa parte da doutrina questiona o seguinte: requisição do juiz para instaurar o inquérito policial, isso aqui não violaria o princípio da inércia, que é um princípio de caráter constitucional, já que o juiz estaria de alguma forma dando início à persecução penal, né? Dando início à persecução penal, pedindo a instauração, requisitando a instauração do inquérito policial. Isso não violaria? Boa parte da doutrina diz que sim, que viola. E, portanto, a requisição da instauração do inquérito policial pelo juiz seria inconstitucional, não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88. Tá? Outra parte diz que não, né? Que não afronta a Constituição, foi, portanto, recepcionada. O artigo está lá, que prevê a requisição pelo juiz. Se vier na sua prova dizendo isso, que o juiz pode requisitar a instauração, você marca que está certo, não discute com a banca. Marca que está certo por quê? Para fins de prova, esse é o que prevalece, ou seja, é possível sim a requisição de instauração do inquérito policial pela autoridade judiciária, pelo juiz, tá bom? Para fins de prova, é isso que você vai adotar. Continuando. Vamos adiante. Temos ainda, desculpem, a possibilidade de instauração do inquérito policial por requerimento da vítima ou de qualquer pessoa. Artigo 5º, parágrafo 3º do nosso Código de Processo Penal. Isso aqui não se confunde com requisição. Pode haver o indeferimento? Pode. A autoridade policial pode indeferir o requerimento de instauração do inquérito policial. É possível o indeferimento. Não acontece a mesma coisa com a requisição. A requisição não pode ser indeferida, mas o requerimento pode. Então a vítima foi lá e pediu a instauração, requereu a instauração do inquérito policial. O delegado falou: não, tá tudo errado, não vou deferir. Indefiro o requerimento de instauração, porque eu entendo que não há elementos mínimos aqui que indiquem a existência de uma infração penal. Você me narrou um fato, eu não vejo isso aqui como uma possível infração penal. Indefiro o seu requerimento de instauração do inquérito. Pode? Perfeitamente possível. E nesse caso, o indeferimento do requerimento de instauração do inquérito, cabe recurso? Cabe também. Artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Nesse caso, cabe recurso para quem? Cabe recurso, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, para o chefe de polícia. Basta que você saiba isso. Professor, quem é o chefe de polícia? Isso varia de estrutura de polícia para polícia, tá? Não se preocupa com isso. Cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Muito cuidado com isso, artigo 5º, parágrafo 2º. Este é um recurso que não tem natureza judicial, não é? Não é um rese, uma apelação, é um recurso de natureza administrativa, está impugnando uma decisão de um órgão da administração pública, que é o delegado que indefere o seu requerimento. Você faz, portanto, um recurso administrativo para o chefe de polícia. Artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Continuando o nosso estudo, nós temos ainda
a possibilidade de instauração do inquérito policial em razão da lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, ou APFD, né? Auto de prisão em flagrante delito. Tá? Alguns doutrinadores vão dizer o seguinte: nesse caso aqui, foi lavrado lá o auto de prisão em flagrante delito, o delegado instaura o inquérito policial para apurar aquela infração. Isso seria uma espécie de instauração ex officio, né? Porque ninguém pediu nada, não houve ali, portanto, provocação de ninguém. Ele está instaurando o inquérito policial porque tomou conhecimento, no exercício de suas atividades, da prática da infração. Mas outros tantos doutrinadores vão dizer: não, isso aqui é uma forma específica de instauração do inquérito policial, então, para fins de prova, fique com essas 4 possibilidades. Isso na ação penal pública incondicionada. Nós temos ainda a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Em se tratando de ação penal pública condicionada à representação e de ação penal privada, é indispensável que haja a manifestação da vítima. Está previsto no artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, em relação à ação penal pública condicionada, e no que tange à ação penal privada, artigo 5º, parágrafo 5º também do Código de Processo Penal. O artigo 5º, parágrafo 4º vai dizer: nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, o inquérito policial não poderá, sem ela, ser iniciado. Ou seja, se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, a instauração do inquérito policial depende dessa representação. E quem é que tem legitimidade para oferecer a representação? É a vítima, né? Ou seu representante legal, ou em caso de morte, os seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? E no caso de ação penal privada, é necessário que haja requerimento de instauração do inquérito policial por parte da vítima, que ela chegue lá e fala: doutor delegado, eu quero que seja instaurado o inquérito policial. Artigo 5º, parágrafo 5º. Quando eu falo por parte da vítima, lembre, por parte da vítima, ou se ela for incapaz, do seu representante legal, ou se ela tiver morrido, dos seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, nos casos de ação penal pública condicionada ou crime de ação penal privada, é indispensável que haja essa manifestação da vítima para a válida instauração do inquérito policial. Sem isso, não será válida a instauração do inquérito policial. Artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do CPP, isso cai bastante, hein? Isso é bastante cobrado, é um tema recorrente, abram o olho. Ah, professor, está batido já estudei muito isso. Não despreze esse tema aqui. Isso cai bastante, cai o tempo todo. Fiquem atentos, tá? Vamos lá? Perguntinha básica. Denúncia anônima pode ensejar a instauração de inquérito policial? O que é denúncia anônima? É o que se chama, né, vulgarmente, de denúncia anônima. Por isso que eu falo entre aspas, né? Tá aqui na tela, entre aspas. Denúncia anônima, porque tecnicamente não é denúncia, né? É o que a doutrina chama, tecnicamente, de delatio criminis inqualificada. Alguém narra lá à autoridade policial a ocorrência de uma infração penal, mas sem se identificar. Manda uma cartinha anônima, enfim, né, um e-mail anônimo, sei lá. Isso é a delatio criminis inqualificada, a denúncia anônima. Pode o delegado de polícia, pode a autoridade policial instaurar o inquérito policial apenas com base na denúncia anônima? Apenas com base na delatio criminis inqualificada? A resposta é negativa, ou seja, não. Recebendo uma denúncia anônima, uma delatio criminis inqualificada, o que a autoridade policial deve fazer? Conforme o entendimento do STF, deve adotar diligências preliminares para apurar a veracidade das informações. E, verificando que as informações procedem, aí sim instaurar o inquérito policial. Não pode receber lá a delatio criminis inqualificada, a denúncia anônima, e de cara, com base nela, instaurar o inquérito policial. Deve antes, portanto, verificar a procedência das informações. Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, a resposta é por si só, ou seja, só com base nela, não, tá? Só com base na denúncia anônima não é possível a instauração do inquérito policial. Continuando. A autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício, ou seja, sem provocação, ou melhor, é isso, sem provocação, ex ofício,
nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada, tá certo? Nos crimes de ação penal privada, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, a autoridade policial pode instaurar o inquérito policial de ofício? Pode ou não? Hein, pessoal? Pode ter instauração de ofício do inquérito policial? Instauração ex officio, ou seja, sem provocação? Pode? Não, não pode. A instauração do inquérito policial, a instauração do IP ex officio só é admitida na ação penal pública incondicionada. Jamais na ação penal privada ou na ação penal pública condicionada à representação. Portanto, está errada a afirmativa, né? Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. E rapidamente sobre notícia crimes, né? O que vem a ser notícia crimes? Notícia crimes é qualquer forma por meio da qual a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência de uma infração penal. Isso é notícia crimes. É qualquer forma por meio da qual a autoridade policial tem ciência da existência de uma infração penal. Toma conhecimento, tem notícia, portanto, daquela infração penal, tem notícia da existência de um suposto, da ocorrência de um crime. Isso é notícia crimes. Temos algumas espécies de notícia crimes. Vamos lá. Primeiramente, nós temos notícia crimes de cognição imediata. Quando nós temos notícia crimes de cognição imediata, nós temos isso quando a autoridade policial ela toma conhecimento da ocorrência de uma infração penal por meio de suas atividades rotineiras. Estava lá trabalhando, tomou conhecimento da prática de uma infração penal. Notícia crimes de cognição imediata. Além dela, nós temos a notícia crimes de cognição mediata. Quando temos a notícia crimes de cognição mediata? Quando a autoridade policial, o delegado, ele toma conhecimento da prática de uma infração penal por meio de algum expediente formal que é posto diante dele. Por exemplo, requisição do Ministério Público. O promotor encaminha ao delegado uma requisição de instauração do inquérito policial. Ó, eu gostaria, né, estou requisitando aqui a instauração do inquérito policial. O delegado recebeu isso. E quando ele recebeu essa requisição, foi aí que ele tomou ciência da ocorrência do crime. É, portanto, um expediente formal, né? Sim. Logo, notícia crimes de cognição mediata. Além dessas duas, nós temos a notícia crimes de cognição coercitiva. Quando temos a notícia crimes de cognição coercitiva? Quando a autoridade policial ela toma conhecimento da prática de uma infração penal em razão da prisão em flagrante do infrator. Tomou conhecimento através disso, é o que se chama de notícia crimes de cognição coercitiva. E temos ainda o que se chama de delatio crimes, tá? A delatio crimes seria uma espécie de notícia crimes, porque é uma forma por meio da qual o delegado pode tomar conhecimento da prática de uma infração penal, quando alguém chega para ele, narra a ocorrência da infração penal e exige providências. Quem pode ser essa pessoa? Qualquer do povo, né? Qualquer do povo pode, artigo 5º, parágrafo 3º, levar ao conhecimento do delegado a ocorrência de uma infração penal, em que caiba a ação penal pública, é bom lembrar, e pedir a instauração do inquérito. Não pode? Pode. Isso é o que se chama de delatio criminis simples. Qualquer do povo foi lá, noticiou a ocorrência da infração penal e pediu a instauração do inquérito. Delatio criminis simples. Além dela, temos a delatio criminis postulatória. Quando a vítima, num crime de ação penal privada, ela chega para a autoridade policial, por exemplo, né, e fala, olha, fui vítima de um crime de ação penal privada, eu fui vítima de um crime de ação penal privada, eu estou narrando a ocorrência e estou requerendo a instauração do inquérito policial, o que é indispensável. O meu requerimento é indispensável. Artigo 5º, parágrafo 5º. Isso é a delatio criminis postulatória. E nós temos ainda, por fim, já falamos dela, a delatio criminis inqualificada. O que é a delatio criminis inqualificada? Quando alguém, de forma anônima, né, vai lá e noticia a ocorrência da infração penal,
a chamada denúncia anônima. Entre aspas, porque tecnicamente não é denúncia, né? Portanto, delatio criminis inqualificada. Passando adiante. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Tá certo isso? O inquérito policial pode ser iniciado apenas com base em denúncia anônima, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Questãozinha aqui que foi cobrada em 2018 no concurso da PC Maranhão. Hein? Tá certo isso? Pode? Pode ou não? A resposta é não, nunca, jamais. Tá errado, né? Ele não poderá ser iniciado apenas com base na delatio criminis inqualificada. Acabei de falar, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá errada a afirmativa, né? Uma questãozinha aqui para ajudar na fixação do conteúdo. Tá errada, não está correta. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, os inquéritos policiais podem ser iniciados por provocação das vítimas, né? Ou de ofício pela autoridade policial. Tá certo isso? Hein? Certo ou errado? Inquérito para apurar a ocorrência de uma infração penal, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Eu posso instaurar esse inquérito de ofício? Posso? Não posso. Artigo 5º, parágrafo 4º. Nos crimes em que a ação penal depender de representação, o inquérito policial não poderá, sem ela, ser iniciado. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Né? Já falei sobre isso. Portanto, a afirmativa está errada. Errou, igual o Faustão, né? Está errada a afirmativa, não está correta, tá bom? Meus caros, a gente encerra essa parte aqui do nosso estudo relativa a uma análise introdutória do inquérito policial, conceito, características e instauração do inquérito policial, claro. Eu espero, obviamente, ter sido muito útil para todos vocês.